deficiência de ferro, anemia de repetição, que ou às vezes você se enquadra nessa situação, ou conhece alguém que vive com uma anemia ou com uma ferritina baixa, né? E por vezes as pessoas acabam achando que está relacionado ao vegetarianismo, porque associam vegetariano não come carne, carne tem ferro, logo vegetariano vai ter anemia. Só que quando a gente para fazer uma análise, avalia os pacientes, que é o que eu costumo fazer no consultório, você vê que essa questão de deficiência nutricional não está relacionada à pessoa ser vegetariana ou não. Ela tem diversos fatores. Dentre eles do ferro, a gente vai citar alguns desses fatores hoje. E vocês vão perceber que independente da pessoa comer ou não carne, já sei disso, Robson. Você é o genético que eu vou falar, já se liga. Independente da pessoa comer carne ou não, por vezes ela vive com o exame lá na beirinha, né, para desenvolver uma anemia. Às vezes não tá com anemia, mas tá com o exame ali quase querendo desenvolver. Um dos fatores que mais são causais é para mulher com fluxo menstrual intenso. Então, mulher que menstrua muito, ela pode nadar na piscina de carne, que não vai adiantar ela comer carne, que se ela tem um fluxo menstrual intenso, ela tá perdendo muito ferro ali. E isso é muito comum, principalmente as meninas mais novinhas, né, da fase da adolescência para a juventude, costumam ter um fluxo menstrual um pouquinho mais volumoso. E nesse sangue você perde ferro, né? E perde não só o ferro, mas também outras vitaminas e minerais e, obviamente, perde tuas células vermelhas ali, hemoglobina, né? Você perde hemácia. Daí o seu corpo precisa fabricar novamente. Então é por isso que, se você vê o parâmetro ponto de corte roteado aí pela OMS para anemia, é diferente para mulheres e para homens, porque a mulher naturalmente vai ter uma hemoglobina um pouco mais baixa do que o homem, porque ela perde sangue todo mês, logo ela perde hemácia todo mês. Então a gente tem essa diferença aí. Então, fluxo menstrual é a coisa que a gente tem que olhar primeiro. Tem mulheres, por exemplo, que quando tem sangramento, que fica menstruando, né? Aí não é considerado nem menstruação, na verdade, é sangramento mesmo. Fica descendo ali direto, 15 dias, acabam desenvolvendo também anemia, até investigar com o ginecologista o que está acontecendo ali, né? Algumas mulheres, por exemplo, com mioma, que vive tendo sangramento, isso vai se agravar, tá? Então, isso é muito importante investigar se não tem nenhum problema ou se esse fluxo intenso é natural, às vezes, da juventude. Isso pode acontecer sim, tá? Ou se de repente você não tem uma endometriose, alguma coisa que pode estar levando esse fluxo a ser intenso. Eu, particularmente, né, algumas pacientes minhas já me perguntaram, pô, Nutri, eu menstruo muito, minha gineco sugeriu eu suspender a menstruação pra não ter deficiência de ferro ali, né, pra eu parar com essa anemia de repetição. Eu sou a favor de suplementar o ferro ao invés de cessar algo que é natural do seu corpo. Se usar hormônio para cortar a tua menstruação, é mais fácil você usar um suplemento de ferro, né? Só que existem casos e casos. Tem casos ali que tem que ser avaliado. Mas assim, sempre que você puder usar um suplemento, é melhor do que você usar um medicamento, tá? E agora, eu vou falar dos outros fatores que causam. Anemia, já só para adiantar para vocês, não se trata somente com dieta. Dieta, na verdade, é para prevenir e tentar manter. Anemia mesmo tem que medicar, tá? Então, outros fatores. A gente já entendeu que não tem a ver com ser vegetariano ou não, tá? Mas, principalmente fator menstrual. Segundo fator, sim, a gente pode considerar aí a baixa ingestão de ferro. E é independente de você ser vegetariano ou não. Na verdade, a quantidade de ferro que você vai consumir da carne, ela não te dá tudo que você precisa. Você precisa ali consumir vegetais verdes escuros. E a verdade é que as pessoas não estão comendo verdura direito, né? Se tu faz em casa, tu fica com preguiça de lavar as verduras, tu fica com preguiça de fazer. Se come na rua, tu fica com medo de comer folha na rua. Então, você fica assim, né? Aí fica aquela comida bege, né, no teu prato. Arroz, feijão, carne, aquela coisa bege, morta. Então fica difícil, né? Então, a baixa ingestão também é um fator aí. Então, vegetais, principalmente os verdinhos escuros, são ricos em ferro. Um outro fator que a gente pode citar, tá? Eu vou citar esses fatores aí que podem estar levando à deficiência de ferro ou anemia. Depois eu vou falar da diferença do déficit na ferritina para anemia. Vou falar dos exames que a gente faz e como tratar isso, tá bom? Quais tipos de suplemento a gente pode usar. Então, assim,
Outra coisa importante, a gente está na era da suplementação nutricional, né? E as pessoas, elas gostam muito de suplementar tudo por conta própria. Você chega olhando na farmácia, parece que você tá igual criança no parque de diversões no setor de suplemento. Você olha e fala, olha quanto zinco, zinco à tua direita, ferro à tua esquerda, mas tu serás atingido, meu filho. Então, você fica olhando os suplementos para tudo quanto é lado e comprando por conta própria sem saber o que você está fazendo. E vamos falar o que você está fazendo que pode ser perigoso. Excesso de zinco depleta ferro. E nessa era de imunidade, todo mundo quer suplementar zinco, que sim, é importante para o sistema imunológico. Mas a suplementação de zinco tende a baixar tanto a absorção do ferro, caso você consuma perto de uma refeição rica em ferro, quanto o próprio metabolismo dele no seu corpo. Então, se você suplementa por conta própria comprimidos de zinco, você pode agravar ou desenvolver uma anemia. Falta de nutriente é ruim, mas excesso também. Então, no meu consultório, os pacientes sabem que a gente dosa, né? Avalia lá para ver se está precisando ou não. Então, você pode entender essa parte de exames e saber aí o que você tem que avaliar para ver se você realmente precisa ou não usar esse zinco. Outro suplemento que pode causar anemia é o de cálcio. Isso é muito comum para idosos. Os médicos, ortopedistas, reumato, tendem a passar suplemento de cálcio para os idosos, porque a gente tem aí a clássica osteopenia ou osteoporose. Só que o excesso de cálcio também pode depletar o ferro. E se a gente ainda continuar falando do idoso, a gente tem um outro fator perigoso também, que é a alteração da acidez estomacal. O idoso já tem uma baixa produção de ácido clorídrico. Então, uma baixa produção desse ácido estomacal vai atrapalhar a absorção de ferro. E não só de ferro, mas de todas as outras vitaminas e minerais, dentre elas a B12, enfim. Ele vai ter uma absorção mais prejudicada. Então, a gente tem dois fatores perigosos para o idoso: o uso de suplementos de cálcio e a alteração da acidez estomacal, podendo causar anemia nesse idoso. Então, é muito importante esses exames que eu vou falar à frente serem avaliados nos idosos. Outra observação: o consumo de alimentos ricos em oxalato. Oxalato atrapalha muito a absorção do ferro. Onde a gente tem oxalato? Folha de beterraba, espinafre. São os alimentos na carambola também, na salsinha. Só que salsinha você não come salsinha aos montes, né? Você usa salsinha para temperar. Agora, o espinafre e a folha da beterraba, geralmente a gente faz refogado. Um outro alimento que tem muito oxalato e que é pouco falado é a Ora Pronobis. Ora Pronobis, infelizmente, tem bastante oxalato. E o oxalato reduz muito a absorção do ferro. Para você ter ideia, o espinafre, por exemplo, ele é riquíssimo em ferro, mas você não absorve nem 4% do ferro dele. E aí você pensa, não absorvo o ferro daquele alimento que tem oxalato. Não, você não absorve o ferro de nada que ele chegar perto. Então, vamos supor que você consuma lá uma couve, que tem bastante ferro, né? Um brócolis refogadinho, ainda bota lá uma vitamina C que eu vou falar à frente, mas aí você consumiu Ora Pronobis junto, ou você consumiu folha de beterraba ou espinafre. O oxalato vai se encontrar com tudo no teu estômago. Daí tu não vai absorver o ferro da couve, por exemplo. Então, carambola, Ora Pronobis, espinafre e a folha da beterraba. A beterraba em si até tem oxalato, mas muito menos do que a folha, bem pouquinho. Então, eu não colocaria ela como um grande problema. Só não acho válido você ficar botando beterraba no feijão, porque apesar dela ter pouco oxalato, se você consumir beterraba no feijão todos os dias, aí você vai atrapalhar também a absorção do ferro do feijão. Então, você comer beterraba 2 vezes na semana, eu não vejo problema. Mas a folha dela tem muito, muito oxalato mesmo. Tem uma maneira de você diminuir a quantidade de oxalato desses alimentos, que é fazendo escaldar, né? Você coloca a água para esquentar, quer dizer, coloca essas folhas aí na água e deixa dar uma fervura, depois você escorre. Vai alterar a palatabilidade do alimento, não vai ficar tão gostoso. Mas assim, é uma maneira de você reduzir. Gente, a gripe tá braba aqui, minha garganta tá agarrando, peraí. Eu já ignorei a gripe agora faz parte das nossas vidas, tá todo mundo gripado. Então, enfim, dá pra você diminuir o oxalato, né, desses alimentos, mas não é interessante se você fica sempre com o teu exame lá no pezinho da anemia, que você os consuma todo dia. Por exemplo, a gente faz suco com Ora Pronobis, suco com espinafre, aí já não é legal, tá? Então, tem que ter cuidado. O cálcio, Robson, vai atrapalhar se ele for na forma de suplemento. Quem toma comprimido de cálcio para osteoporose, aí vai atrapalhar a absorção do ferro. Então, se a pessoa toma cálcio para osteoporose, ela tem que tomar distante das principais refeições. Porque o horário que você consome mais ferro é almoço e jantar.
que é onde tem ali os vegetais verdes escuros, as leguminosas, para quem come a proteína animal também, no caso. Então, assim, é o horário que mais tem ferro. Deve se tomar o suplemento de cálcio perto do almoço ou do jantar, já não é legal, tá? Então, você coloca à noite, depois de um café da tarde ou café da manhã. Outro fator são os fitatos que tem nos grãos. Grão de bico, lentilha, ervilha, feijões. Esses fitatos, eles também atrapalham a absorção do ferro. Só que tem uma maneira de reduzir esse fitato aí bastante, que é você colocar esses grãos de molho. Então, aquele processo que a nossa avó fazia, de colocar o feijão de molho antes de cozinhar, reduz muito esse fitato. Lembrando que esse molho ele tem que ser água a temperatura ambiente, porque o processo do fitato passar para a água é quando a semente, o grão, né, em si, ele começa a querer germinar. Então, aquele grão acorda. Se você, por exemplo, põe na geladeira, o grão ele hiberna, né? O processo fica mais lento. E se você esquenta, bota o feijão para ferver e depois vou jogar aquela água fora, você mata o grão, então ele não pré-germina. Então não se perde fitato. Então fitato é paciência. Bota na bacia com água, 12 horas, o grão vai acordar, vai começar a fermentar, vai soltar aquelas borbulhinhas ali na água. É o grão querendo germinar. Tanto que se você escorrer a água e deixar depois, nasce o biquinho no grão. Nesse processo do grão acordar para nascer, é que se perde o fitato. Então, no mínimo 12 horas. Você pode deixar até mais, 24, tranquilamente, tá? Outra coisa que pode influenciar é a deficiência de vitamina A, que é pouco falada, mas que pode levar à anemia, porque a vitamina A atua no transporte e mobilização de ferro. Alguns mecanismos ainda não são bem elucidados na... Não, Robson, não ferve não, tá? Você botou ali, ferveu e tirou espuma, você não tá tirando fitato nenhum. Eu já falei isso contigo na consulta, homem de Deus. É na temperatura ambiente. Tá até escrito nas orientações que eu mando por e-mail. O que eu faço com vocês, hein? Depois eu puxo sua orelha, vamos lá. Olha só, até me perdi. Anemia, vitamina A. Então, a deficiência de vitamina A, ela atrapalha o transporte e a mobilização do ferro. Então, é importante avaliar bioquimicamente teu estado de vitamina A. Dosar vitamina A sérica acima de 0,5, idealmente, tá? A gente não trabalha com faixa de referência de exame. Outra coisa que pode levar, e que isso muitas mães fazem com seus filhos, e é muito perigoso, que é dar cálcio, coisas ricas em cálcio após as refeições. Por exemplo, um danoninho. Mãe dando danoninho de sobremesa do almoço pro filho. Danoninho, todos os alimentos à base de lácteos, eles têm muito cálcio. Aí vai entrar naquela regra que eu falei de como se você tomasse um suplemento de cálcio depois da refeição. Aí, como o lácteo tem muito cálcio, como se quase fosse ali um comprimidinho, ainda mais para criança ter uma absorção muito boa, você acaba anulando a absorção do ferro. Então, todo dia a criança tomar um Danone de sobremesa do almoço, daqui a pouco ela tá anêmica. Então, isso não pode acontecer, tá? Lácteo se dá distante das refeições principais, que é o horário que você consome mais ferro. Então, quer dar Danone, queijo, enfim, café da manhã, lanche da tarde, mas não perto do almoço e do jantar. Outra coisa é o consumo de polifenóis presentes nos chás. Então, por exemplo, chá verde, chá de camomila, erva doce, qualquer chá tem polifenol. Polifenol ruim? Não, pelo contrário, é excelente para a sua saúde. Só que os polifenóis, eles atuam bloqueando também a absorção do ferro. Então, depois do almoço e do jantar, que é o horário que você consome verdes escuros, leguminosas, grãos, né? Não é legal você colocar ali os chás. Então, chá para as refeições intermediárias. O mesmo vale para café, porque a cafeína também diminui a absorção do ferro. Então, tomar um cafezinho depois do almoço não é legal para quem tem anemia. O uso de antiácidos, inibidores da bomba de prótons, pantoprazol, omeprazol, esses prazóis da vida, eles reduzem muito a absorção de diversos nutrientes. Então, quem toma medicamento para gastrite, esses antiácidos, pode ter deficiência de B12, anemia, várias deficiências nutricionais. Então, essa pessoa já está no grupo de risco. E fora tudo isso que eu falei, que vocês já vão vendo que não tem nada a ver com vegetarianismo, né? Tem os fatores genéticos. E isso, gente, tá muito comum, muito mesmo. Eu atendo muitos pacientes em consultório que se alimentam bem, que não fazem nada disso que eu falei de errado, têm uma alimentação diversificada, consomem uma quantidade boa de ferro, mas que tem sempre alguma anemia no exame. Quanto tempo depois do almoço pode tomar café? Minimamente 1 hora, no mínimo. No mínimo, no mínimo, tá? Então, assim, os fatores genéticos. Então, os pacientes
fazem tudo direitinho, mas ainda assim ficam com a ferritina lá próximo ao mínimo ou já com estado de anemia. E tem pessoas que têm um grau de anemia já muito forte. Às vezes ela tem fatores genéticos que, inclusive, o hematologista até faz um rastreamento desses fatores genéticos, porque a pessoa, às vezes, ou não absorve bem ferro, ou não metaboliza, ou não transporta. Aí já na parte metabólica do ferro, ela não consegue fazer isso muito bem. Existem fatores genéticos que podem te levar à deficiência de vários nutrientes. Tem fatores genéticos para você ter uma vitamina A mais baixa, ou uma B12, enfim. Você talvez não absorva, não consiga metabolizar, não consiga metilar, não consiga rodar esse nutriente nas vias metabólicas que ele deve correr pelo teu corpo. Então, esses fatores genéticos, eles são muito comuns. E se a tua anemia é por fator genético, você vai ver assim, pô, minha mãe vivia com anemia, ou então minha avó vivia com anemia. Às vezes alguém que você não, da sua família que você não conhecia, tem ali essa... Ai, quem me viu no restaurante? Ah, no kebab árabe. Tava almoçando com a amiga. Podia ter ido lá, oi. Tudo bom? Então, se você tem esse fator genético, não adianta pensar que vai tratar só com alimentação. Vai ter que suplementar. E é algo imutável. É a sua genética, seu corpo olhou para o universo e falou, eu resolvo sacanear você. Você foi escolhido. Tá? Essa é a verdade dos fatores genéticos. Por que eu falo assim? Porque as pessoas perguntam, tem nada que eu possa fazer? Não, não tem. É um fator, um fenótipo no seu DNA que dá esse comando errado pro seu corpo. E isso, gente, pode acontecer. Quem aqui já não ouviu falar de gente que às vezes é atleta, corredor e o cara teve magro, não fuma, não bebe, vegetariano e infartou aos 50 anos de idade, 40? Fator genético. É claro que a nossa alimentação saudável, atividade física e estilo de vida vão ajudar bastante, podem retardar certas coisas, alguns acontecimentos, mas de alguns fatores genéticos você não consegue silenciar, tá? E você vai fazer o melhor que você pode. Então, eu tenho muitos pacientes que têm ferritina, a hemoglobina, tudo baixinha, e a gente suplementa ad eterno. Agora, você tem que ver se isso é um fator genético, ou se é todos os outros fatores que eu falei antes, se é genético ou não, ou se é alguma alteração renal, tá? Doenças renais também podem levar a anemia, porque você não consegue fazer a produção adequada de células vermelhas ali. Você precisa de algumas passagens renais para isso. Então tem que ver se você não tem alguma alteração renal. Então tudo bem, vai precisar aí basicamente suplementar o ferro. Então assim, como a gente pode melhorar esse metabolismo do ferro? Não esqueça de demolhar as leguminosas, né? Igual a gente falou, a temperatura ambiente, nada de ferver na água, só vou puxar a sua orelha, entendeu? Consumir alimentos ricos em vitamina C. 75 miligramas de vitamina C consumida junto a uma refeição consegue quadruplicar a absorção de ferro. Olha o poder que ela tem. Então, isso ali é junto. Então, eu posso consumir uma fruta na minha refeição, eu posso tomar um suco de fruta, eu posso botar fruta na salada. Então, enfim, posso botar limão na salada. Eu adoro limão no feijão, gente. Eu e minha mãe, o negócio da gente é meio limão, assim, espremido no feijão. Delícia. Então, quem gosta pode colocar. Então, isso vai melhorar bastante. Consumo de alimentos ricos em fruto-oligosacarídeo, que aí a gente tem na chicória, no alho, na cebola. Esses alimentos também melhoram a absorção do ferro. Ter uma microbiota intestinal adequada. Então, se você tem a sua flora intestinal desequilibrada, você vai ter redução da absorção não só de ferro, como de todos os outros nutrientes. Então, isso é importante também de avaliar. E uma dica legal é que eu até fiz uma live aqui, pessoal, está salva no meu Instagram, também tá no canal do YouTube. Sigam lá, Nutricionista Bianca Oliveira, meu canal no YouTube, senão vou puxar sua orelha também. Eu tenho uma live falando sobre tipos de panelas e utensílios culinários que fazem bem e os que fazem mal à saúde. Dentre eles eu falo da panela de ferro, aquela panela pesada, sabe, que nossas avós tinham. Se você tem uma panela dessa em casa, ela libera ferro para o alimento, tá bom? Deixar de molho as leguminosas fora da geladeira. Eu falei isso aqui no início da live, eu vou tentar deixar salvo aqui, depois você volta pra ver. Então tem que ser a temperatura ambiente, o grão tem que nascer, germinar. Se você ferver na panela ou botar na geladeira, o grão ou morre no calor ou adormece no frio. Então, a temperatura ambiente, tá? Então, gente, podem usar panela de ferro também. E agora que a gente já sabe os fatores que podem causar e, né, o que eu posso, o que eu não posso fazer nesse sentido,
Depois eu vou postar aqui pra vocês uma tabelinha de alimentos ricos em ferro em ranking, tá? Vou botar aqui no meu feed pra vocês priorizarem esses alimentos. Fiquem de olho aí. A gente vai falar um pouquinho dessa questão agora dos exames e como suplementar para corrigir essa deficiência nutricional. A gente pode colocar como se essa baixa de ferro ela acontecesse gradativamente, não é de um dia para o outro. Hoje eu tô bem, buf, amanhã eu tô com anemia. Não é assim. É porque só descobrem você depois de um tempão, né? Ninguém te acompanha para prevenir. O papel da nutrição funcional é justamente prevenir doenças, te avaliar, te investigar, para não deixar você desenvolver, né, alguma patologia. A gente não quer só prevenir doenças, a gente também quer qualidade de vida. Então, para isso servem os exames de acompanhamento. Então, essa deficiência de ferro, ela vai acontecendo gradativamente. Numa primeira fase, você começa a entrar em depressão. Você ainda não está anêmico, mas já começa a ter uma queda. Nessa fase, talvez seja possível, só otimizando com a dieta, corrigir. Mas eu já adianto, na maioria dos casos, é preciso já entrar com suplementação. Só que como ainda é depressão, há vinagre na água. Olha, o vinagre na água, ele é mais para não haver proliferação bacteriana naquela água ali, tá? Mas ele não acelera, pelo contrário, ele desacelera a perda de fitato, porque fica em meio ácido, tá? Então a semente ela não se sente confortável para germinar em meio ácido. Então o vinagre desacelera um pouquinho, mas, por exemplo, se tiver calorão, você pode botar um pouquinho de vinagre para de repente não dar alguma bactéria ali, se assim você ficar mais confortável. Então, a gente colocaria que essa fase de depressão de ferro, tá? É onde você ainda não tem anemia, mas já começa a ter baixa. Geralmente, e aí eu não tô dizendo que o médico tá errado, tá? O médico, ele é treinado para tratar doenças. Esse é o papel do médico, tá? Tem medicina preventiva? Tem, mas é o médico que você vai do SUS, do posto, do teu plano de saúde. Cardiologistas, esses médicos são treinados para tratar doenças. A não ser que você queira fazer uma medicina preventiva. Você chega no consultório do médico e fala assim, doutor, não tô sentindo nada, eu tô bem. Meio que tu vai dar um surto na cabeça dele. Ele vai falar, então o que tu vai fazer aqui, minha filha? Se você não for numa medicina preventiva, ele não vai saber o que fazer com você, tá? Então vamos lá. Por que eu tô dizendo isso? O médico é treinado para tratar doenças. Quando ele olha um exame, ele busca doença. Abaixo dessa faixa doença, acima dessa faixa doença. Tá dentro da faixa, vai embora do meu consultório, você tá bem. Tá? Tô dizendo que ele tá errado? Não. Tô dizendo que ele foi treinado para isso, tá? Quem é que vai olhar esse exame com uma visão integrativa, com uma visão de melhorar a tua disposição, a tua energia, teu pique para o dia a dia, para treinar, para trabalhar, para tudo isso? É um nutricionista funcional ou a medicina integrativa, talvez um nutrólogo, talvez um médico mais voltado para estilo de vida, tá? Mas o nutricionista funcional, ele trabalha isso muito bem. O nutricionista ortomolecular também trabalha isso bem. A gente vai olhar esses exames buscando. Você está em fase de depressão. Aqui eu intervenho. Porque o médico, ele espera você passar da fase de depressão, entrar em anemia, que aí é a doença, aí ele trata. A gente não quer deixar chegar nesse quadro, tá? Então a gente vai olhar esses exames aí para identificar qual é o estágio. E aí, entrando nesses estágios, quando você está em depressão apenas e não ainda uma anemia, o seu hemograma vai estar todo normal, tá? Você vai ter lá a hemoglobina dentro da faixa de referência hemácia, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, a anisocitose, que é o RDW, vai estar tudo na faixa de referência. Aí, quando eu posso olhar esse exame de duas formas. Eu olho dentro da faixa de referência, ok, isso não quer dizer nada para mim, nutricionista funcional. Eu vou procurar qual a quantidade ideal de cada parâmetro ali para a tua saúde. Se eu vejo, por exemplo, aí a gente vai falar da mulher. Oi, Marilene, faça online, manda direct, tá bom? Por enquanto eu tô com a agenda fechada, que eu tô trabalhando com a minha mentoria, mas você pode entrar para a lista de espera. Ou fazer a minha mentoria, que tá com as inscrições abertas, tá? Tem uma mentoria para vegetarianos e veganos e flexitarianos. Se você não for, pode mandar um direct aqui no Instagram, que eu coloco você na lista de espera para consulta, para quando reabrir a agenda, tá bom? Então, vamos lá. A gente pegou esse exame, eu olhei lá cada parâmetro. Vamos falar da hemoglobina, tá?
Para a mulher, padrão da Organização Mundial de Saúde para diagnosticar anemia é uma hemoglobina abaixo de 12. Abaixo de 12, eles olham e falam assim, é uma anemia. Só que para nutrição funcional, qualquer hemoglobina abaixo de 13 já é déficit. Aí a gente não considera doença, não tá anêmico, você tem um déficit. Se eu tenho volume corpuscular médio, que é o tamanho da tua hemácia, muito próximo ao mínimo, eu olho e falo assim, tá dentro da faixa de referência, mas essa hemácia tá ficando pequena. Pode ser que ele esteja com falta de ferro e o seu corpo não esteja conseguindo fazer uma hemácia de tamanho adequado. Então eu olho o seu VCM. Esse VCM próximo ao mínimo me indica que você não está fazendo ela num tamanho suficiente, o que pode ser falta de ferro. Esse exame ele tem que ser olhado com muito cuidado, porque, por exemplo, um VCM próximo ao máximo pode ser falta de B12 ou ácido fólico. Aí o nutricionista tem que destrinchar esse exame, tá? Então, eu vou falar só de anemia, senão a gente não vai sair daqui hoje. Então, VCM próximo ao mínimo, uma hemoglobina abaixo de 13, uma hemácia também próximo ao mínimo, e um RDW ou anisocitose alta. O que isso quer dizer, anisocitose? Nós temos, nenhuma hemácia é do mesmo tamanho que a outra, né? Não tem como. Então, elas são diferentes, só que não tão diferentes. Você pode ter até 14,5%, 15% de anisocitose, ou seja, até 15% delas de diferença, de variação, variabilidade do tamanho de uma para outra. Quando esse RDW ou anisocitose dá muito alto, quer dizer que o tamanho delas está tudo disforme, está tudo diferente. Quando esse RDW dá alto, e aí eu falo, um RDW acima de 13, apesar da referência ser até 15, mas acima de 13 já mostra que você não está conseguindo padronizar a tua produção de hemácias. Aí eu vejo VCM próximo ao mínimo, o tamanho dessa hemácia está pequeno. RDW, que é a anisocitose, próximo ao máximo. Elas não estão uniformes. Hemoglobina abaixo do ideal, ou seja, ela não está com hemoglobina suficiente. Você pode ainda não ter os sintomas totais de anemia, mas você já pode ter uma certa fadiga, você pode estar com uma certa dificuldade de render no seu treino, indisposição, moleza. Isso já pode começar a acontecer, tá? Até porque, pensa, você não tem só a sua série vermelha no sangue dependendo de ferro, você tem outras proteínas no seu corpo que dependem de ferro. Então, tudo isso mostra que você está tendo déficit. Eu posso avaliar você só com o hemograma? Posso, mas o ideal é que eu veja outros parâmetros de exame para identificar realmente essa deficiência ou anemia. Anemia abaixo de 12, eu sei que é anemia, mas eu quero prevenir, eu quero que você renda com toda a disposição, tá? Aí eu vou olhar alguns outros exames, dentre eles a ferritina, que todo mundo já ouviu falar pra caramba dela, né? Parece que só existe ela, mas tem outros parâmetros que a gente precisa avaliar. A ferritina é uma proteína do seu corpo que guarda o ferro. Ela faz esse estoque corporal de ferro, tá? Lá no músculo e no fígado. O ideal é que a mulher tenha pelo menos um exame da ferritina em 50. Padrão ouro aí 70, por aí. Qualquer ferritina abaixo de 50 já me mostra depressão. Só que o médico vai ver uma ferritina abaixo de 15 como deficiência. Mas ele vai ver 20 como normal, 30, 40, 45 normal. A gente na nutrição funcional 50, eu vejo ela, 55 eu já começo a intervir, tá? Então, você vê uma ferritina próxima ao mínimo, já mostra que você está entrando em deficiência. E aí, você pode ter, quando essa hemoglobina tá abaixo de 13 para a mulher, é certo que a ferritina não vai estar lá no 70. Essa ferritina já deve estar em 40. Então, eles se cruzam, a gente avalia no conjunto. Então, isso é muito importante. Se eu vejo essa ferritina mais próxima ao mínimo, eu já sei que eu tenho que suplementar. Então, quando eu cruzo ferritina com o hemograma, eu tenho ali uma avaliação completa, tá? Agora, atenção, ferritina alta pode ser vários fatores, dentre eles hemocromatose, que é uma doença genética, onde a pessoa tem, não tem que eu falei genética por deficiência na absorção de ferro, existe uma genética para você absorver ferro demais, que aí é hemocromatose. Nesse caso, a ferritina vai dar alta. O outro exame que eu vou falar, saturação de transferrina, também vai dar alta, tá? A gente tem que avaliar, pode ser isso ou pode ser inflamação. Qualquer estado inflamatório por uma infecção, por alguma inflamação, ou, por exemplo, inflamação até mesmo da obesidade, de resistência à insulina, que também te põe em quadro de inflamação, pode aumentar a tua ferritina. Então, por isso, a gente precisa avaliar no conjunto. Eu vejo a ferritina, mas também vejo a série vermelha, tá?
E aí eu vejo um outro exame chamado saturação de transferrina, porque se a ferritina tá alta, mas a saturação de transferrina tá baixa, eu vejo não é hemocromatose, essa pessoa está inflamada. O que é a saturação de transferrina? A transferrina é uma proteína do corpo que transporta. Enquanto a ferritina armazena, a transferrina transporta daqui para lá. Você tem que ter de 20 a 50% da sua transferrina carregando ferro. E esse exame se chama índice de saturação de transferrina, que é o quanto dela está carregando ferro, que deve ser de 20 a 50%. Então, uma saturação de transferrina abaixo de 20% mostra que seu corpo está transportando pouco ferro. Somando com uma ferritina abaixo de 50, uma hemoglobina abaixo de 3, é que eu estou dando um exemplo para a mulher, a gente já tem uma deficiência de ferro. E dependendo do quanto essa saturação está baixa, por exemplo, 10% com uma ferritina de 8, uma hemoglobina de 11 é anemia. Agora, uma hemoglobina de 12,5, uma ferritina de 40, uma saturação de 21, deficiência. Entende? Então, a gente vai avaliar como um conjunto esses exames. A saturação de transferrina alta, ou seja, 70%, com uma ferritina alta, é hemocromatose, que é essa doença genética que a gente encaminha para o hematologista tratar. E aí, isso é um assunto para uma outra live, mas é algo bem interessante de tratar também. E tem outros exames, gente, que eu poderia falar aqui, mas a gente vai ficar até amanhã. E aí, qual o tratamento? Se eu tenho uma deficiência, não chego a estar com anemia, eu vejo uma saturação de transferrina próxima ao mínimo, ferritina próxima ao mínimo, hemoglobina próxima ao mínimo, mas nada abaixo da faixa de referência ainda, eu posso usar dosagens mais baixas, de repente 10, 15, 30, 50 miligramas de ferro. São dosagens medianas aí, de baixa a mediana. Aí vai depender de eu cruzar todos esses exames, tá bom? A gente tem que avaliar ali num conjunto, aí a gente ficaria aqui falando bastante tempo, mas enfim. Então, a gente cruzaria esses exames para determinar qual dose que a gente vai trabalhar. Deficiência, geralmente a gente trabalha até 50. Agora, anemia, de 100 a 200 ou mais. E existem protocolos para tratar essa anemia onde você usa em dias alternados o ferro. Então, não todos os dias, tá? Por que eu sou Catarina? O que é Catarina, gente? E não todos os dias. E aí a gente percebe, às vezes, pacientes que não respondem bem o tratamento de anemia quando toma ferro todos os dias. Aí a gente faz alternado, tá? Então, a dosagem até 50 miligramas de ferro elementar a gente usa aí para deficiência e de 100 a 200 a gente usa aí para já começar a tratar essa anemia. Outra coisa, existem tipos de ferro para suplementar, tá bom? Alguns são muito ruins, por exemplo, o sulfato ferroso é um ferro de baixa biodisponibilidade, causa irritação estomacal, mancha os dentes, demora muito para corrigir essa deficiência. É o pior ferro que tem para você estar usando para tratamento. Porém, é o de mais baixo custo. Então, às vezes, fica mais acessível ali para a pessoa, tá? Mas esse ferro sulfato, ele sofre influência da vitamina C, por exemplo. Então, quem só consegue comprar o sulfato ferroso, ou até pega no SUS, porque o SUS dá sulfato ferroso, a gente colocaria a vitamina C junto, tá? Agora, outros ferros que não sofrem influência da vitamina C, mas que são de excelente biodisponibilidade. O padrão ouro, que é o ferro que eu mais gosto, que eu mostro, inclusive, na minha aula, na mentoria, sobre anemia, metabolismo do ferro, ensino isso tudo na mentoria para vegetarianos, é o ferro polimaltosado, tá? Não é o combiron. A maioria usa o combiron, que é ferro carbonila, é outro tipo de ferro. O ferro polimaltosado é o ultraferronoriporum, que são de farmácia. Esse ferro é o de maior biodisponibilidade. Tem um estudo que eu mostro também a diferença na absorção, na correção da ferritina, na correção da hemoglobina com o uso do polimaltosado versus o quelado versus o sulfato. E o polimaltosado lá em cima no resultado. É o que dá melhor resultado. Ele não causa irritação intestinal, enjoo igual o sulfato causa, mancha nos dentes, nada disso. É um ferro que não sofre influência da vitamina C, então você não precisa botar a vitamina C junto a ele, a absorção dele já é excelente sozinho. Você pode consumir junto com o alimento, longe de alimento, com água, pode socar a cápsula e engolir, do jeito que você quiser, pode engolir inteiro, pode tacar fogo, enfim. Do jeito que você quiser consumir, ele dá resultado. O polimaltosado é um ferro muito bom, tá? Mas aí, gente, muito cuidado. Isso é importante saber o que está sendo feito. A falta de ferro é ruim e o excesso
o excesso de ferro, você suplementar por conta própria, é extremamente perigoso, porque o ferro é pró-oxidativo, inflamatório e aterogênico. Então, a pessoa que suplementa ferro sem precisar pode, com longo prazo, desenvolver uma aterosclerose, porque ele oxida as gorduras na artéria, tá? Então, o ferro é aquele que precisa na dose que precisa. Se você, por exemplo, está tratando anemia e usando ferro por mais tempo do que precisava, você já está entrando em risco. Então, é muito importante avaliar qual a dosagem você precisa usar e o tempo que precisa usar. Não faça isso sem orientação. Não vai lá na farmácia e compra o comprimido. A não ser que você queira uma placa no seu coração, na sua artéria. Aí você fica à vontade, tá? Então, é muito perigoso, tá bom? Isso aí é tudo feito com orientação. Quem é meu paciente sabe, eu não suplemento nada sem ver exame. Nada. Paciente, Nutri, acabou meu suplemento. Cadê o exame para a próxima consulta? Tô esperando, vamos lá para marcar. Ah, deixa eu ver, agora a gente vai trabalhar essa dosagem aqui, tá? Na minha mentoria eu ensino bastante sobre exames, como interpretar, tá bom? Então, sim, muito cuidado, tá? A gente, nutricionista, eu estudei 10 anos para poder chegar aqui. Não é lendo no Google que a gente vai, né, comprar uma coisa por conta própria. Então, tudo em excesso é muito perigoso, tá? Então, vamos voltar lá. Então, o ferro, a gente pode tá utilizando lá o polimaltosado, e aí se você trata já com algum nutricionista ou com médico, você pode falar, poxa, doutor, podia trocar o meu ferro? Porque eu vi uma aula da nutricionista e tal, né? E ela falando que o polimaltosado é melhor, não irrita o estômago, não causa enjoo, blá, blá, blá. E aí, de repente, você conversa com quem tá acompanhando você, tá bom? Então, assim, ultraferonuriporum, e aí vai fazer o uso dele até a sua hemoglobina, no caso de mulher, passar de 13 e ferritina chegar a pelo menos 70. Se sua anemia é por fator genético, você vai precisar de dose de manutenção. Aí, geralmente, às vezes eu faço metade da dose, um terço da dose. E isso aí a gente gerencia. Meus pacientes têm uma planilha de evolução. Exame, suplemento, para eu entender o metabolismo e a absorção de cada um deles, que é totalmente diferente, tá? Então, eu construo isso, eu vou conhecendo o metabolismo do paciente. Então, vai ter uma fase que ele vai precisar de uma dose, vai ter fase que ele vai precisar de outra. Então, a gente vai trabalhando em cima disso, tá? Isso é muito importante. Então, tratou, a hemoglobina subiu. Geralmente, você vai ver que o que vai corrigir primeiro com a suplementação é o hemograma. Ele que vai subir primeiro. Depois que afinal, o seu corpo precisa de hemoglobina e de hemácias em quantidade suficiente. Depois que o seu corpo corrigir o seu hemograma, ele começa a encher a ferritina. Estoque é a última coisa, né, que você faz. É que nem o tanque de gasolina do carro. Você usa gasolina e depois usa reserva. Então, a ferritina é reserva. Primeiro ele enche o tanque. Primeiro ele vai lá, não, vou colocar aqui hemoglobina em quantidade suficiente, vou fazer um pouco mais de hemácia. Ah, agora tá numa quantidade legal, agora eu vou usar, vou encher a minha reserva, que é a ferritina, tá bom? Então, depois que o seu hemograma for corrigido, é que você vai começar a perceber que essa sua ferritina tá subindo. E depois que ela subir, essa suplementação, ela deve ser interrompida ou, se a sua anemia é genética, reajustada a essa dosagem. Então, o ferro que eu mais gosto, polimaltosado. Em segundo lugar, o carbonila, que é o combirão, também é um bom ferro, não tanto quanto o polimaltosado, mas também é bom. Em terceiro lugar, o quelado, mas eu percebo muita reação do quelado. A maioria dos meus pacientes tem enjoo com quelado. Quelado, a absorção é melhor distante das refeições, não após a refeição. Então, ele já começa a ter uma certa influência aí da dieta. E o ruim é que essa questão do quelado ser distante da refeição causa muito enjoo. E é um enjoo bem forte que muita gente tem. Então, em alguns casos, quando eu tenho que usar dose baixa de ferro, tá? Por exemplo, para manutenção, aí sim eu uso o quelado, porque é a dose baixa e não vai dar enjoo. E eu não coloco distante da refeição, eu coloco dentro do complexo mineral ou vitamínico que eu já estou montando para o paciente. Porque aí ele, primeiro, não esquece de tomar, porque se você bota comprimido para cá, para lá, tudo solto, ele esquece, e não dá enjoo. Então, às vezes, eu tenho que aumentar um pouquinho a dose que eu usaria se eu colocasse distante da refeição, o que eu evito bastante. Tem pacientes que não respondem com ele junto ali, próximo à refeição. Aí tem que ser distante, aí tem que avaliar se dá enjoo ou não, tá bom? Então, assim, aí a gente falou do quelado e eu já falei do sulfato, que é o lá embaixo, é o menos interessante, que dá mais reação estomacal, enfim. Então, gente, para você ver como anemia e deficiência de ferro tem uma série de fatores,
tá? Então, assim, pessoal, isso que eu falei aqui pra vocês, brevemente eu explico bem mais a fundo na minha mentoria, que está com as inscrições abertas. A gente deve estar deixando aberto só até essa semana, talvez até sexta-feira, eu tenho que ver lá com o pessoal. Na minha mentoria eu falo tudo sobre alimentação vegetariana, não só da parte dietética, mas da parte bioquímica. Eu falo justamente de todos esses exames que eu falei, saturação de transferrina. Tem outro exame chamado capacidade total de ligação de ferro, que é muito interessante de usar na avaliação do metabolismo do ferro. Então, aqui no meu Instagram, na minha bio, tem o link da mentoria que está com as inscrições abertas, tá bom? Então, a gente tem lá bastante videoaula, vocês vão cansar de me ouvir, ó. São mais de 12 horas de vídeos que eu gravei para vocês, onde eu falo de exame não só para ferro, eu falo para vitamina D, B12, avaliação de zinco, que eu falei que vocês tomam suplemento de zinco por conta própria, né? E que pode causar anemia. Falo tudo sobre cálcio, então se você tem osteoporose, osteopenia, como que você vai suplementar o cálcio, se realmente tem que suplementar cálcio ou não. Então, tá muito completo o programa, tá bom? Então, são bastante videoaulas, são 35 videoaulas dentro do curso, onde eu ensino tudo, desde a parte dietética, lá, como que você combina, como que faz o ajuste proteico, a parte micronutricional, exame e suplementação, para vocês entenderem a fundo como que isso funciona, tá? Então, você vai ter acesso 1 ano a todas essas videoaulas e uma vez por mês a gente vai ter encontros mensais ali no Zoom. E aí, você tem dúvida dos seus exames? Leva os exames para o encontro. A gente vai discutir esses exames. Nutri, ó, isso aqui tá assim. Como que a gente interpreta? Claro que não são prescrições, tá? Mas a gente vai discutir esses casos clínicos, né? Que aí você pode levar pode levar dos seus pais, ou exames que você queira tirar dúvida. Às vezes você é estudante de nutrição, né? Quer tirar dúvida ali a respeito de algum exame. Mas é um programa para vegetarianos, veganos, semi-vegetarianos e flexitarianos, que são as pessoas que não querem ser vegetarianas, mas querem reduzir aí o consumo de proteína animal no seu dia a dia. Então, é um programa bem completo, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, já vão olhando aí na minha bio. O programa, gente, então, são 12 vezes 46, 47... Acho que sai total 497, mas você divide em 12 vezes no cartão, tá? Você pode comprar pelo cartão ou pode... Gente, tem um cabelo no meu olho aqui, peraí. Ai, saiu. Você pode comprar pelo cartão ou você pode também tirar boleto. Qualquer dúvida, podem mandar direct aqui, que a gente fala sobre o programa, tá? Eu explico tudinho. No meu site eu também falo sobre o programa, o que tá incluído. Tem uma aula gratuita do programa que vocês podem assistir também, lá, disponibilidade no meu site. Então, olha só, aqui é tudo online, né? As videoaulas, os encontros são ao vivo. Os encontros são ao vivo no Zoom, pra gente conversar e tirar dúvidas. Nesses encontros, eu vou pegar as dúvidas que vocês colocarem nas videoaulas do curso, né? E a gente vai discutir elas ali no conhecimento. Esses encontros, eles vão ficar salvos para vocês poderem assistir depois, tá bom? Vocês vão poder baixar todo o material, essas videoaulas, essas tabelas de ferro que eu coloquei, essa diferença, os trabalhos científicos mostrando a diferença da absorção dos tipos de ferro estão lá para vocês baixarem. As referências científicas vêm embaixo. Então, vocês vão aprender tudo sobre carboidratos, fibras, índice glicêmico, o que é bom, o que não é, se tapioca faz bem, não faz, né? Os tipos de gordura que você usa para cozinhar, o ajuste proteico na alimentação vegetariana ou na flexitariana. Então, de repente, você quer fazer um dia da tua semana sem consumir carne, né? A gente vai explicar como que você ajusta essa parte proteica, como aumentar a biodisponibilidade dos nutrientes. A gente vai falar tudo da parte micronutricional, então, tanto parte dietética quanto parte de avaliação por exames, ensinar a parte de interpretação de exames. Eu também vou dar vários bônus para vocês. Então, eu separei um e-book com mais de 75 receitas minhas, todas com informação nutricional de macro e micro. Então, tem lá, essa receita tem tanto de zinco, tanto de ferro, tanto de cálcio, para vocês saberem o que é rico, tá bom? Tem também um e-book de todos os alimentos com a composição nutricional deles. Vem assim, feijão, aí vem lá quanto de ferro ele tem, cálcio, zinco e cada uma das coisinhas. Eu tenho também, por exemplo, eu quero um e-book onde eu vou ver a fonte, os alimentos fontes de vitamina E. Tem também.
Você vai pegar lá a paginazinha vitamina E e vai procurar os alimentos fonte. E eu digo a quantidade, tudo com tabelas oficiais. Quem me acompanha sabe que eu sou da referência científica. Então, tudo lá, tabela de composição de alimentos da Unifesp, ou ATAC, ou SDA, tudo bem referenciado, tá? A gente tem também cardápios dentro do programa, já calculados em macro e micro. Então, tem lá cardápio low carb, cardápio esportivo, vários cardápios modelos para vocês estarem fazendo download também. Também tem aulas bônus falando sobre nutrição e doença cardiovascular, nutrição e prevenção de câncer. O material fica disponível por 1 ano. Vocês vão ter 1 ano para poder assistir as videoaulas, tá? E poder também tá participando dos encontros mensais pelo Zoom, tá? Tirar as dúvidas, enfim. Então, aproveitem, porque a gente fechando as inscrições aí, tem que reavaliar lá com o pessoal quanto que a gente vai reabrir. Deem uma olhada, cliquem na minha bio aí no Instagram. O curso, o programa, vocês podem se inscrever na mentoria pela minha bio no Instagram. Tem o link lá, tá? Aí lá dentro do link, eu também falo mais sobre as informações. Vocês também podem entrar no meu site, nutricionistabiancaoliveira.com. Aí lá dentro tem cursos, aí tem lá Nutrição Vegana de A a Z, que é a nossa mentoria em nutrição vegetariana, vegana e flexitariana, para os semi-vegetarianos também. Ou já vai aqui no meu Instagram, quando fechar a live, clica lá na bio, já vai para a página para vocês poderem estar vendo, né, o que está incluído nessa mentoria. Quem quiser assistir meus conteúdos também de vídeo, eu tenho um canal no YouTube, Nutricionista Bianca Oliveira. Então lá tem alguns conteúdos também. E eu acho que ainda tá no ar, no YouTube sim, tá no ar, uma aula que eu dei sobre ajuste proteico na dieta vegetariana. Então tem lá no meu canal no YouTube, vai ficar disponível também até o encerramento das inscrições. Então uma aula de 1 hora, só falando sobre proteínas, tá bom? Então, pessoal, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida agora. Vamos lá. Perguntando do programa. Quem quiser perguntar do programa, vocês podem perguntar aqui também, ou da aula que a gente fala, do conteúdo da live de agora. Tá ok. Quanto tempo? 1 ano, já falei. Obrigada. Ai, gente, é muito difícil isso daqui, esse negócio de ficar rolando. Você rola e de repente desce, eu tentando ler as dúvidas de vocês. Mas eu coloco lá em cima e aí sozinho ele vem pra baixo de novo. Alguém comentou aqui uma coisa de anemia, eu queria ler. Falei assim, depois eu volto. Ok. Robson, obrigada. Não ferve mais o feijão antes de comer, hein? Exato, Luana. Pois é, acham que a gente só entende de dieta. A gente tem que entender muito de bioquímica. Tô aqui ao vivo. Tudo bom, Luana? Quem é? Tá tudo em excesso. É verdade. Repetir o nome de quê? Giliana Alves. Giliana Alves. Eu não tenho rim por conta desse. Robson, o Ultrafer não sobrecarrega a tua função renal. Tu para. Você não tem uma boa metabolização de ferro. Você é um dos casos mais comuns que a gente tem hoje em dia. Aqui tive anemia na infância até a fase adulta, melhorei depois que fiz tratamento com hematologista, isso aí. Mas até hoje nunca soube se... Provavelmente a Giliana, provavelmente seu fator é genético. Você deve ter aí o hemato, ele até podia ter pedido esse exame genético, mas assim, quando a gente vê anemia de repetição, às vezes nem vale a pena, é um exame caro esse exame genético. Só pela tua clínica, tua bioquímica, ali teu painel de exame, ele já sabe que é genético, já sabe. Agora, se você teve isso, você tem que ficar de olho, tá? Pra avaliar se a tua ferritina vai estar baixa, porque quando é genético, isso não cessa. Você trata a anemia e depois ela volta. Então, por quê? Porque não faz dose de manutenção. Quem tem anemia de repetição tem que tratar e descer a dose para manutenção, senão vai ter anemia novamente, entendeu? Então, tem que fazer a manutenção. Seu exame tem que ser avaliado pelo menos de 6 em 6 meses. Ferritina, saturação de transferrina, o hemograma, capacidade total de ligação de ferro também. Então, isso é bem importante. Pessoal, mais alguma dúvida? Obrigada. Deixa eu ver, mais eu vendo pra comprar. Tá, você vende... uns R$ 50 uma caixinha, hein?
Porque comparado ao sulfato, que é tipo R$ 5 uma cartela, realmente, perdi essa parte de não ferver o feijão. Não, porque ficou meio solto, né? Que você pegou no final. Que a gente estava falando lá no comecinho sobre como melhorar a absorção do ferro. Os grãos duros, grão de bico, lentilha, ervilha, feijão, né? Que são chamados de leguminosas, eles têm muito fitato, que atrapalha a absorção do ferro. E esse fitato, ele é hidrossolúvel, ele passa para a água a partir do momento em que aquele grão começa a germinar. Só que para isso acontecer, não é em água quente, então é em água a temperatura ambiente. Deixar o feijão de molho no mínimo 12 horas na bacia com água, né? E depois jogar aquela água fora, gente. Porque eu já atendi gente que usava água do molho para cozinhar o feijão. Aí botava o fitato de novo no caldo. Aí não dá, entendeu? Uns 4 anos se livrou da anemia, é muito bom. Mas é bom, já que você não tá tendo mais, você pode ter sido algo momentâneo, mas avaliar pelo menos uma vez ao ano sua ferritina também, tá? O Joy é bariátricos, é normal ter baixa de ferro, não só de ferro, mas de tudo. B12, então, nem se fala. Bariátricos são pessoas que sempre vão precisar suplementar alguma coisa, vai estar sempre precisando ali de suplementação. Senão, vai dar tudo baixo. A Cristina, sua linda, chegou no final, vou deixar salva. Eu vou tentar. Eu vou tentar deixar salva. Gente, então não esqueçam, acabou as dúvidas, né? Eu vou fechar aqui. O programa tá com as inscrições abertas. Se vocês querem aprender a interpretar os seus exames, aprender tudo sobre suplementação nutricional, aprender tudo sobre a parte dietética do flexitarianismo, ou chamado também de semi-vegetarianismo, né? Ou para quem é já vegetariano, ou vegano, ou está em transição, a gente ensina tudo, mas muito detalhado. Nesse padrão aqui que eu falei com vocês, eu gosto de explicar o conteúdo tornando simples, tá? Tornando simples. Oi, Carla! Tornando simples para não. Pois é, Cristina, você tem que ativar as notificações do meu Instagram. Vai lá, entra aqui, me stalkeia. Cristina é minha paciente há anos, gente. Ela é muito disciplinada, gente. Que mulher fitness. Ela é maravilhosa, loiríssima, assim, sarada. Gente, a Cristina eu nem. Vou ver depois. Aí, olha só, aí nas notificações, você bota aí pra notificar toda vez que eu fizer um vídeo ao vivo ou alguma coisinha assim. Mas eu vou deixar aqui. Essa live foi eu falando tudo sobre a avaliação do metabolismo do ferro. Essa planilhinha que a gente faz, Cristina, no consultório, né? Que a gente faz em conjunto lá com a Taunice. Gente, a médica dela é muito boa. Lembra que eu falei no começo que a maioria dos médicos são treinados para tratar a doença? A médica da Cristina é uma unicista, a doutora Elizabeth.